Então, continuando aqui então a falar sobre o procedimento do Tribunal do Júri, nós seguimos para a segunda fase como uma decorrência da decisão de pronúncia. Então, em primeiro lugar, quero deixar claro que a decisão de pronúncia, eu já falei isso antes, não é sentença. Antigamente o Código tratava como sentença. Ela não é sentença, então não desafia o recurso de apelação. Tá? O recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Uma vez confirmado, se houver recurso confirmada a pronúncia, inicia-se, portanto, a segunda fase. E a segunda fase, ela se inicia com a intimação do Ministério Público e da Defesa para que apresentem a petição num prazo de 5 dias, contendo o rol de testemunhas, juntando documentos e requerendo as diligências que entenderem cabíveis. O rol de testemunhas é obrigatório na medida em que não existe outra possibilidade de arrolar testemunhas. As testemunhas arroladas na primeira fase não valem para a segunda. Inclusive, o número máximo de testemunhas na primeira fase é de 8, tal como no procedimento ordinário. Aliás, por isso eu não chamei atenção para isso, porque eu disse que só havia duas diferenças, desculpem. E aqui na segunda fase do procedimento, o número máximo de testemunhas é de 5 para cada fato e para cada parte, naturalmente. Tá? Então tem que arrolar nessa petição. A juntada de documentos deve ser feita agora, mas se não for feita agora, pode ser feita posteriormente. Como a gente vai ver, existe um prazo máximo de juntada de documentos de até 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Então, se for juntar documento até 3 dias úteis antes da sessão de julgamento, é válido, tá? Mas, obviamente, que deve ser juntado agora também. E o pedido de diligências deve ser feito agora, na medida em que, se houver qualquer prova pericial, por exemplo, a ser realizada, deve ser realizada antes da sessão de julgamento, porque quando inicia a sessão de julgamento, todas as provas que não sejam orais já devem estar juntadas aos autos. Uma vez apresentada essas petições, não é, no prazo de 5 dias, o juiz, então, ele vai analisar as diligências requeridas, vai deferir aquelas que entender cabíveis. Então, ele ordena que sejam realizadas as diligências cabíveis, vai designar a data da sessão de julgamento e elaborar obrigatoriamente um relatório sucinto sobre o processo. Essa é uma obrigação do juiz. Então, o juiz vai designar a data da sessão de julgamento e ele deve obedecer uma ordem, né? A pauta de julgamento deve seguir uma ordem. Primeiro, os acusados presos. Dentre os presos, aquele que estiver preso há mais tempo. E dentre todos que estão presos pelo mesmo tempo, aqueles que tiverem sido pronunciados, ou seja, cuja decisão de pronúncia tenha sido proferida há mais tempo. Tá? É possível haver assistente de acusação, seja a vítima, se estiver viva, no caso de tentativa, ou a família da vítima, podem se habilitar por meio de advogado como assistentes de acusação, e essa assistência ela pode se habilitar a qualquer tempo, desde que, não é, ela tenha se habilitado até 5 dias antes da sessão de julgamento. Tá? Então agora eu vou falar sobre 2 assuntos importantes. O primeiro é o desaforamento e o segundo é a composição do Tribunal do Júri. Então, começando pelo desaforamento, é possível que o Tribunal do Júri ele se realize em uma comarca diversa daquela em que o crime aconteceu. Como regra, obviamente,
O que determina a competência de foro é o lugar do crime. Porém, de acordo com o artigo 427, se a ordem pública reclamar ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri e a segurança pessoal do acusado, é possível desaforar, ou seja, levar o julgamento para um foro diferente, para um lugar diferente. Pode ser a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante, do acusado, ou mesmo mediante representação do próprio juiz competente, porque quem decide é o tribunal. Gente, isso pode acontecer, por exemplo, nas comarcas muito pequenas, em que, por exemplo, o réu seja uma pessoa extremamente influente sob o ponto de vista político, né, naquela localidade, como também se já houve uma espécie de ostracismo, um julgamento prévio da opinião pública que comprometa tanto a imparcialidade como a segurança do acusado, tá? Então, nesses casos pode haver desaforamento. Também pode haver desaforamento, de acordo com o artigo 428, em razão do excesso de casos a serem julgados por aquele tribunal do júri, e aí, para não demorar demais, se o julgamento demorar mais de 6 meses, é possível desaforar, levar para outro foro. A ideia original é que se conduza para um foro próximo, né, contíguo, porém, se o foro contíguo também sofrer dos mesmos problemas, pode ser desaforado para outro lugar, tá? Bom, então agora vamos trabalhar a ideia de organização do tribunal do júri. Quem compõe, né, o corpo de jurados? Em primeiro lugar, os jurados são anualmente alistados. E o número de jurados alistados mesmo, voluntariamente, qualquer um pode se voluntariar a ser jurado. Anualmente é preparada uma lista de pessoas que se voluntariam, né? E essa quantidade de pessoas voluntárias ela varia conforme o número de habitantes da comarca. Então, nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, nós temos de 800 a 1.500 jurados alistados. Nas comarcas com mais de 100 mil habitantes e com menos de 1 milhão, né, até 1 milhão, né, entre 300 e 700 jurados alistados, e nas comarcas com menos de 100 mil habitantes, entre 80 e 400 jurados. Se nós não tivermos um número suficiente de alistados, o juiz poderá convocar, né? Ele pode requisitar as autoridades locais, as associações de classe, de bairro, entidades associativas ou culturais, enfim, e as pessoas são obrigadas a prestar esse serviço, é obrigatório prestar esse serviço, tá? Essa lista de jurados é publicada até o dia 10 de outubro de cada ano, pode ser impugnada e a publicação definitiva se faz no dia 10 de novembro de cada ano para o ano seguinte. E aí, esse corpo de jurados ele estará à disposição durante os 12 meses do ano seguinte, entre janeiro e dezembro. Tá? Bom, mas essa é a quantidade total de jurados. Né? Como é que se realizam as organizações do próprio júri no caso concreto? Então, em primeiro lugar, daquele número completo de alistados, periodicamente são sorteados 25 jurados. Tá? 25 jurados são sorteados para um período, que é definido pelo juiz. A lei fala periódico, né, lá no artigo 432. Então, são sorteados. O juiz pode determinar que o período seja de 1 mês, de 2 meses, enfim, por tempo que ele entender. Claro, só não pode ser pelo ano todo. Então, faz-se um sorteio
entre o 15º dia e o 10º dia útil antes da instalação da primeira reunião daquele período, tá? São sorteados, portanto, 25 jurados, e esses jurados são convocados. Pode ser por correio, pode ser convocado por qualquer meio hábil. Aqui, a lei deixa livre para que a convocação seja feita por qualquer meio, tá? Então, o jurado convocado, ele é de serviço obrigatório, tá? Qualquer pessoa maior de 18 anos, de notória idoneidade, é o que diz o artigo 436, ele está obrigado, a menos que ele esteja em uma das hipóteses de isenção do serviço do júri que estão previstos no artigo 437 e que eu não vou aqui ler porque vocês têm toda a possibilidade. Então, 437 apresenta as hipóteses de isenção do júri. Se o sujeito não atender uma convocação sem estar entre as hipóteses de isenção, ele vai arcar com uma multa de 1 a 10 salários mínimos, tá? Então, o serviço do júri, portanto, é um serviço obrigatório. Então, no próximo bloco eu vou falar sobre a composição do Tribunal do Júri.